mais um Malhando com Alívio. E hoje uma pessoa especial, uma figura histórica na vida pública do Distrito Federal, na vida policial de Brasília e para alguns vai ser uma grande surpresa. Meu amigo Alberto Fraga. Prazer, meu irmão. Prazer, meu irmão. Tudo bom? Então, irmão, você é policial há muito tempo e tua carreira tem um episódio, sua carreira como policial tem um episódio muito famoso no Distrito Federal, que foi o episódio lá em Ceilândia do Papalégua, não é isso? O Papalégua é exatamente porque ninguém conseguia pegá-lo, né? É aquele desenho animado do Bip Bip. E esse marginal, ele matou um policial militar e estuprou a filha do policial. Caramba! 4 anos de idade. Então eu reuni todo o quartel. Nunca esqueço disso, eram 10 horas da manhã, peguei a chave do quartel, reuni a tropa e disse, olha, nós só vamos voltar a trabalhar quando a gente prender esse cidadão, esse marginal. E liberei todo mundo. Então foi uma busca e uma caçada, vamos dizer assim. Deve ter dado uma mídia danada também, o episódio chamou muita atenção. Chamou, porque a verdade é que encontraram o cara morto, né? Com 65 tiros, e ainda escreveram no peito dele assim, PM. Olha, Lírio, isso aqui não é apologia ao crime. Agora, até hoje ninguém sabe quem foi que matou o cara, todo mundo sabe que foi a polícia. Agora, quem? Ficou o inquérito, não provou, não chegou a nenhuma autoria. O grande problema é que naquela época matava-se quase que um policial, 2, 3 policiais por semana. Depois desse episódio, passaram-se 11 anos sem uma morte de policial. Então, eu lamento muito, né? O marginal não era flor que se cheirar, mas depois que eu deixei o comando da Ceilândia, aí começaram as perseguições, né? Me colocaram como chefe do Esquadrão da Morte, como chefe de um grupo de extermínio. Eu nunca tive esse tipo de preocupação, porque eu tenho a consciência tranquila. Se tivesse que fazer tudo que eu fiz na Ceilândia, eu faria de novo, porque até hoje, passaram-se mais de 25 anos, eu chego naquela cidade, sou recebido com carinho. E engraçado, né? Em todas as minhas votações, a Ceilândia é a cidade que me dá mais voto até hoje, é a Ceilândia. Eu acho que é uma forma de reconhecimento. Depois desse episódio, você continuou na polícia ou ingressou já na política direto? Não, aí eu fiz o curso quando eu tive um contratempo com o administrador regional da Ceilândia, que era petista, aí já tinha trocado o governo Roriz, entrou o Cristóvão. E eu prendi o filho, o sobrinho desse administrador, com drogas. E, para surpresa minha, quando eu estava indo para a delegacia, o telefone tocou, era esse administrador mandando eu soltar o sobrinho dele, que ele era o administrador da cidade. Eu respondi para ele que, olha, você tape os buracos da cidade para que eu possa continuar prendendo bandido, mas esse marginal aqui não vai ser solto não. É isso. E aí, levei para a delegacia. Uma semana depois, eu estava exonerado do cargo de comandante da 5ª Companhia. Para surpresa minha, um domingo eu cheguei na cidade, as lideranças comunitárias e a tropa se reuniu num galpão e me chamaram para ser candidato a deputado. Caramba, foi eu assim. Nunca tinha sido. Foi assim que começou a minha iniciação na política. Não tinha sido candidato a nada, não sabia nem o que era política, não aceitava a política, não conhecia a política. E a primeira candidatura tua já foi para deputado federal? Deputado federal. E aí tu teve a oportunidade de ser secretário de transporte também do governo Arruda. Foi outra barra pesada, né? Outra barra pesada. Fui ameaçado de morte, porque aquelas vans, o que eles faziam na cidade, e eu retirei as vans das ruas e acabei com o transporte pirata, né, clandestino. Eu brinco ali, tem muita gente, ex-dono de van, me odeiam, né? Porque os caras ganhavam 25, 30 mil limpinho todo mês.
E o trânsito era aquela bagunça. Era uma briga, era uma briga no trânsito. Aí, fechavam todo mundo, era uma coisa louca aquilo. Pelo acordo que nós fizemos com o BID para buscar recursos para construir a IPTG, um dos itens principal era acabar com o transporte alternativo e com o transporte pirata. Então eu recebi a ordem e cumpri. Né? E agora me orgulho também de, como secretário de transporte, congelei as passagens por 3 anos. Sim. Não teve greve de ônibus. Fantástico. Não teve greve de ônibus. Eu construí aí, na minha gestão, fizemos a IPTG, fizemos a EPIA, fizemos a DF 250, a DF 05, a IPGU, ou seja, todo o sistema viário de Brasília, quem aumentou foi a gestão do governador Arruda e eu na Secretaria de Transporte. Depois que você foi para o mundo político, né, você continua ainda com essa corrente ainda da polícia militar, mas abre o espaço, né? Você passa a ter outros segmentos da sociedade, né? E qual é esse segmento, qual é o, sem ser da polícia militar, qual é o outro segmento que você acredita que são seus eleitores, onde está a sua base? Olha, eu sempre tive o meu voto de opinião, porque eu sempre fui um político assim, voltado para as questões em que levasse segurança pública para o povo do Distrito Federal e do Brasil, né, do Estado Federal. E eu gosto muito do meu trabalho, porque façam uma pesquisa e veja se já teve deputado federal com 15 leis aprovadas no Congresso, como eu tenho. Na verdade, no Congresso você teve a oportunidade de fazer amizades com muita gente, né, como deputado. E entre ele, com o atual presidente da República, né? É verdade. Mas a minha amizade com o presidente é de 1982, quando nós fizemos a educação física. Ah, é? Na escola de educação física do Exército. Não. Então você conhece ele antes do mandato? Em 82. 82. E você conviveu com ele no Congresso? Sim. Para falar a verdade, eu acho que era um dos poucos amigos que o Bolsonaro tinha dentro do Congresso, era eu. A gente sempre conversava, sempre sentava junto, sempre discutia algumas questões, porque ele defendia as Forças Armadas e eu defendia as Forças de Segurança Pública, né? Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Civil. Então, a gente sempre manteve o mesmo discurso. Quando eu criei a bancada da bala, é a bancada da segurança pública, mas a imprensa só chama de bancada da bala. Eu até brinco, eu prefiro ser bancada da bala do que da mala. Né? E nós criamos uma bancada muito forte. Nós éramos 306 deputados federais, de 513. É muito, né? É muita coisa. Aí veio a questão do desarmamento. Sim. Eu fui o presidente da bancada do não. Sim. Nós até fomos adversários. Nós debatemos muito. Debatemos muito, né? De forma, aliás, a gente... De forma respeitosa. Até te falar uma coisa, Fraga. Muita gente no Distrito Federal, os eleitores, pensam que nós somos inimigos, né? Quando é um grande engano. A gente tem uma relação de amizade até familiar, né? Exatamente. E falando nisso, se você não se importar, muito respeito pela sua esposa, uma pessoa que era amiga da minha esposa também, né? Você sabe disso. Né? A Mirta era uma pessoa que, e aí com todo respeito à sua carreira política, é uma pessoa muito importante na tua vida política também. Claro, e familiar, mas na tua carreira política, você sabe disso, né? Sem sombra de dúvida, sempre foi. E como é que você, se você me permite, como é que você está encarando a perda da Mirta, cara? Porque infelizmente ela se foi com essa pandemia e eu sei que foi uma pancada para você, que eu senti, a gente acompanhou. Eu não quero nem falar muito do assunto, porque eu ainda emociono, mas vai ser um teste, né? Ela era tudo para mim. Agora, veio a eleição anterior, você foi candidato a governador e você teve a oportunidade de debater com o atual governador, né? Sim. E a gente viu que, de alguma forma, aquela eleição começou naquele primeiro momento, a Eliana, eu era o vice da Eliana, candidato a vice junto com a Eliana, a gente partiu na frente e você cresceu, tomou aquele espaço e passou a ser a grande frente do governador Ibanez naquela campanha, né? Como é que você classifica, de onde foi que você deixou, onde foi o time que você perdeu aquela eleição?
Bom, os dois nomes certos para ir para o segundo turno era Eliana e Fraga. É isso. Coincidentemente, foram os dois nomes que mais afundaram. É isso. Né? Nós caímos lá para quinto e sexto colocado. Porque faltando 4 dias para a campanha, para as eleições, num debate ao vivo, eu tomei conhecimento que eu estava condenado num processo que estava se arrastando 12 anos parado por falta de provas. Sim. E não sei como, milagrosamente, um juiz de primeira instância pega esse processo que estava parado há 12 anos e pegou o processo numa sexta-feira e na segunda-feira eu estava condenado. Sem nenhum elemento. Qual a motivação para isso? Fica você, eleitor e telespectador, fazer essa avaliação. E o mais curioso desse episódio, dessa condenação sua, naquele momento, naquela instância, é que isso mais tarde se reverteu, né? Eu fui absolvido por unanimidade. É porque as pessoas não observam e eu me coloco nisso junto contigo. Nós tivemos no governo Arruda, em que talvez tenha tido o maior colapso de um governo no Distrito Federal. E nós dois éramos secretários daquele governo e saímos desse colapso inteiramente limpo, sem nenhuma sujeira. E você também, cara. Exatamente. E você está de parabéns. Dentro da caixa de Pandora, né? É isso. Nós não tivemos sequer um arranhão. Eu faço política com transparência. Eu sou um cara meio duro nas minhas palavras. É isso, ia falar sobre isso. Mas eu não engano as pessoas. Você tem pretensões políticas para 2022? Teoricamente, a gente sabe que juridicamente não se pode falar de que você vai ser candidato, mas você imagina que ainda tem espaço político no Legislativo ou você vai disputar o Executivo? Olha, eu quero ser candidato a deputado federal. É a minha praia. É o seu desejo, né? É o meu desejo. É um lugar que eu conheço bem aquele congresso. Tenho um bom nome lá dentro. Graças a Deus sou respeitado pelos meus colegas. Isso é muito importante. E tem muitos projetos que transformaram em lei. Muitos projetos que estão parados lá, né? E outros que viraram lei. 15 leis aprovadas. Parabéns. É muita coisa. São poucos ali naquela casa que tem 15 leis aprovadas. Verdade. E nesse período em que você está sem mandato, coincidentemente eu estou também, o que tu tem feito na cidade? Tu tem andado, visitado os amigos? O que você faz? Eu, claro, tenho os amigos habituais, né? Mas eu me dediquei também a cuidar da minha fazenda, que eu virei produtor rural. Eu planto soja e milho. Parabéns. E entendi que se não der certo na política, eu vou continuar com aquilo ali que é muito melhor. Entendeu? Okay. É muito melhor. Então, claro que a cidade a gente conhece bem, volta e meia a gente anda, mas é triste, né? Porque a gente, quando é político, infelizmente muita gente só procura a gente quando quer emprego, e a gente não tem emprego, eu não tenho emprego. Sim. Né? E às vezes eu fico até um pouco recolhido, porque você dizer não para a pessoa é muito ruim, né? Eu disse uma vez ali, o pessoal perguntou, eu perdi a eleição. Eu não me incomodo de perder uma eleição, o que me incomoda são as pessoas que nos dão apoio ficarem sem o devido emprego. Isso é que me incomoda. Isso dói mais do que a própria derrota. Né? Aquela quantidade de gente que confia em você e ficou sem emprego. E aí é uma polêmica de sempre, né? Você que já foi gestor de qualidade, bem avaliado, tanto que foi candidato muito bem colocado para deputado federal, e se não fosse esse golpe jurídico, provavelmente você teria ganho a eleição passada. Mas aí fica aquela gestão. As pessoas, você acredita que as pessoas dos cargos comissionados, que são indicados, têm condições de exercer o trabalho mais do que aqueles que são concursados? Ou você acha que é um misto, um juntamento? A gente sabe que o serviço público é um serviço que precisa melhorar muito. Sim. Né? Às vezes, eu acho que essa avaliação é meio difícil de fazer. Você tem o servidor público de carreira que é competente, sim, e tem o servidor público de carreira concursado que sabe é um mau funcionário, sim, e não se esforça para fazer nada porque sabe que a estabilidade não permite uma demissão. O dele está garantido. O dele está garantido. Já o comissionado, não. Ele já corre o risco de receber qualquer tipo de queixa e você tem que demitir, exonerar aquela pessoa. Eu acho que o Estado
brasileiro é muito pesado, uma máquina pública é muito pesada, e a gente precisava repensar um pouco essa questão do funcionalismo público. Isso sempre se fala, mas nunca acontece. Nunca acontece. Nunca acontece porque as pessoas pensam muito no voto, né? Mas se eu fosse pensar em voto, né, eu não teria feito o que eu fiz no transporte público. Não teria. Você fez um enfrentamento, na oportunidade que você foi secretário de transporte, você fez um enfrentamento muito forte. Muito forte. Aquela colocação de trocar as vans, né, não, piratas, e né, os próprios empresários de ônibus. Alírio, eu vou dizer uma coisa aqui. Você sabe quanto era o subsídio na nossa época? Não. Subsídio para os empresários de ônibus? Não. Era zero. É mesmo? Hoje 600 milhões. Caramba. 600 milhões. É uma diferença. Eu lembro que eu peguei uma frota com 14 anos de idade média dos ônibus. Sim. Eu deixei com 3 anos. Sim, ônibus tudo novo. Lembra que eu botava os ônibus no eixão? Passava desfilando assim, olha, cortando o eixo de fora a fora. Quando nós saímos do governo, a primeira coisa que os empresários fizeram foi pegar os ônibus novos que nós obrigamos eles a comprar, venderam e trouxeram os velhos de volta. E ninguém falou nada. Ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Então, se eu fosse pensar não vou perder voto, você acaba não fazendo nada. Então você tem que ter a consciência tranquila. Todo dia eu durmo sossegado. Se você voltasse no tempo, mas Fraga voltou a ser um jovem novamente, você faria a carreira policial novamente? Rapaz, faria. Também. Faria. Faria. É como diz o amigo meu, é uma cachaça. É uma cachaça. Faria. Eu acho também faria. Uma das grandes injustiças desse país comete é com os policiais. É uma grande injustiça. Você veja que eu, durante 28 anos, eu vestia farda e 20 anos como deputado federal. O que eu construí como deputado federal, em 10 anos, eu passei quase 30 anos na polícia e não consegui fazer. E não foi roubando não, né? Não foi roubando não. Quem está ouvindo vai dizer assim, foi roubando, não. Executando, o militar, com projetos políticos. O militar quando vai para a reserva, ele fica com o salário. Então, durante esse tempo que eu fui deputado, eu tinha um salário de coronel e um salário de deputado. Sim. É um bom salário. É um bom salário. Então, 2 bons salários. E que não vale a pena você se arriscar, porque pode perder a sua estabilidade. Exatamente. Lá. Então, foi feito, por isso eu acho que é uma grande injustiça. O policial brasileiro tem que ser muito bem remunerado para não ter que fazer bico, para não ter que se envolver em corrupção. Velho, eu queria te falar uma coisa. A gente nunca teve a oportunidade de estar em público, como a gente está fazendo aqui hoje, e queria te falar do respeito que eu tenho por você e por sua família, da admiração que eu tenho por você como gestor. Obrigado. Você sabe que, e aí não só recordando, numa crise que teve com a Arruda e você, eu me posicionei ao seu lado. Você sabe que naquele momento a gente estava junto num governo muito bom. É verdade. E eu, cara, muita gente pode até não saber disso, mas estendi a mão e você estendeu também. E graças a Deus deu certo. Deu certo. Você está aí hoje, não dependeu disso, obviamente, eu estou só contando que a gente tem uma relação boa, não é de hoje, tá? Você tem a minha admiração, a sua família tem a minha admiração e quero te agradecer demais a oportunidade de a gente estar aqui hoje, meu irmão. Eu que agradeço. A recíproca é verdadeira, somos bons amigos, nossas famílias são amigas e isso aqui é importante, né? A vida continua. E tenho certeza, como a população de Brasília, que tua carreira política continua e vai continuar por muito tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E até mais. Gente, Malhando com Alírio, hoje em especial com Fraga. Agradeço demais a audiência de vocês. Obrigado. Bora, Fraga. Bora, governador, respeita o povo.